A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje interessa todo o Estado, mas interessa muito mesmo por um fato. Nós vamos falar sobre agricultura familiar. E Santa Catarina tem apenas 1,3 do quadro geográfico do país, mas nós, com esse tamanhozinho, somos o 6º produtor de alimentos ainda. Nosso convidado é o Eli Moacir Rebelato. Ele é da SC Rural. Moacir, muito obrigado por atender o nosso convite. Nós continuamos em 6º lugar ainda? Continuamos, ainda continuamos. Qual é a explicação? Uma ocasião, quando eu trabalhava no Rio, me perguntaram como é que vocês podem, com aquele tamanhozinho de vocês, serem naquela época nós éramos o 5º produtor de alimentos. Qual é a explicação mais plausível para isso? Bom, eu creio que seja o modelo de agricultura que é praticado em Santa Catarina. Pequenas propriedades. São pequenas propriedades, né? E que, há de um tempo para cá, elas estão industrializando bastante produtos, né? Então, além da produção, há a industrialização em nível de propriedades da produção. Então, esse sistema de minifúndios, daria para dizer assim, eles ampliam bastante a área de produção, né? Então, são muitos empreendimentos que estão produzindo. Isso é o que nós ficamos em 2º lugar, em 6º lugar. Se nós pegarmos um estado com propriedades maiores, os produtores serão menores e eles produzem mais commodities, tá? Então nós estamos produzindo o que não é commodity, é outras atividades que fazem com que nós vamos ao 6º lugar. E é muito comum também, de vez em quando, a gente escutar lá daquelas autoridades de Brasília o seguinte: Santa Catarina não precisa, eles conseguem resolver o problema deles. Isso não é bem assim também, né? Não, nós acreditamos que não é bem assim. Mas eles, às vezes, ou na maioria das vezes, nos tratam assim, né? Se nós formos fazermos comparativos de estados, de repente seria isso. Mas nós vemos aqui com o programa que nós estamos aqui em Santa Catarina, que nós estamos encaminhando, que é o programa SC Rural, nós vemos que empreendimentos que já estão em andamento e que recebem mais um apoio, eles se tornam autossuficientes, né? Então, eles ainda precisam de alguns apoiamentos, né? Então, no caso da SC Rural, tem uma organização que ela já começou há 10 anos, vamos hipotizar. Ela ainda tem um problema a ser resolvido, que seria a questão do transporte da sua produção. O programa SC Rural elabora um projeto. Tem a produção, mas como exportar, como tirar dali? Como tirar dali, como colocar ela ao mercado, que é o problema. Então, nós incentivamos essa parte, esse elo da cadeia que está deficitário. Então, esse é um dos objetivos do programa. Então, sempre precisa mais uma forcinha. Não é assim, estão todos bem, não. Precisa ainda algumas coisas. Essa forcinha poderia diminuir o êxodo rural? Com certeza. Nós temos dentro do programa SC Rural vários exemplos em que jovens que já tinham feito a migração para os meios urbanos estão voltando. Por quê? Essas propriedades, com o incentivo que o programa está dando, elas estão tendo renda, né? E estão precisando de mão de obra. Então, esses jovens estão voltando ao meio rural, trabalhando nos empreendimentos familiares, né? Em organizações. Vão dar continuidade, né? Vão dar continuidade aos seus empreendimentos. Nós temos vários exemplos muito bem-sucedidos e com poucos recursos, a gente consegue criar empregos. Nós vamos a um trabalho feito pela repórter Emily Sani, no município de Alfredo Wagner, que aqui na Grande Florianópolis, em nível de agricultura, tem um destaque muito grande. Emily, é com você. Agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, que unem suas famílias em torno do trabalho no campo. Nossa equipe percorreu 108 quilômetros para contar a história da família Marques, que mora e trabalha em Alfredo Wagner. Evanir e Vilmar são casados há 28 anos e sempre viveram da agricultura. Há 10 anos, resolveram investir na produção de leite, que se tornou o sustento da família. Mas os agricultores precisaram se aperfeiçoar para que o negócio se tornasse rentável. A agricultura familiar tem que ser a família inteira e administrar bem, né? Porque é uma empresa.
Hoje, se ele não aperfeiçoar, fazer curso pelo Senar, os cursos que vem, a gente é obrigado a fazer para aprender, porque isso aqui é uma empresa, a gente lida com muita coisa, tanto a gente compra como vende. É um trabalho bem gostoso, né? Só que tem que ser bem administrado. É muita tarefa para administrar, né? Então tem que trabalhar na parte de administração, comprar insumo agrícola, para plantar os milho, vender o leite, aprender a negociar o leite, porque senão não rende muito, né? Então é essa parte que... Em um dia, a família tira cerca de 120 litros de leite através da ordenhadeira, adquirida há 6 anos. Um investimento que ajudou no crescimento do negócio. Para facilitar, né, o trabalho do dia a dia, né, que antigamente a gente levava, por exemplo, 7, 8 vacas levavam 1 hora e meia para tirar leite. Hoje nós tiramos de 12 numa hora, uma pessoa sozinha, né, e sem esforço, né? A gente apenas faz a higiene e põe a ordenha lá. Naturalmente o leite sai. Depois que o casal passou a trabalhar com a produção de leite, deixou a plantação de cebola para a filha e o genro. Porém, toda a família se ajuda. A gente divide as tarefas, a gente ajuda eles na parte do leite e eles ajudam a gente na parte da cebola. Um estilo de vida que sobrevive graças àqueles que amam o campo. Gente que tem orgulho de tirar da natureza o que ela oferece. A gente ama. Eu adoro a agricultura familiar. Se dependesse de mim, a outra filha saiu, mas ela não tinha saído. Eu sempre queria ficar na agricultura. Porque a gente planta, né? É muito gostoso, a gente tem uma vida bem saudável, né? De manhã a gente sente os passarinhos cantar, o galo cantar, a família junto. Então é tudo muito gostoso, né? Eu sempre amei vinda de agricultor e continuo na agricultura e eu acho que vai ser até no último dia, né? Ficar na agricultura, que eu adoro. Eu amo a agricultura, sempre gostei. Roça, roupa, casa, tudo que for preciso fazer a gente faz. Na mesa da família, grande parte dos produtos são produzidos para consumo próprio. Uma diversidade de alimentos que mostra que a agricultura, além de promover o sustento da família, proporciona qualidade de vida. Bom, Moacir, a gente está notando que a juventude está voltando. Mas eu me lembro, há coisa de uns 30 anos, fazendo Campo e Lavoura para a RBS aqui, eu escutei em 3 ou 4 propriedades na região do Vale do Rio do Peixe, uma delas em Bicaré, outra em Joaçaba, que o filho chegou, o filho saiu, foi estudar e voltou com ideias diferentes e mais modernas. E tentou explicar para o pai, não se planta assim, é assim que o senhor tem que plantar e tudo. Aí o pai disse, eu planto há 50 anos assim, funcionou. Não, mas tem que ser... Isso acontece ainda hoje? Acontece, mas a gente, dentro do programa, nós temos um componente que é capacitação de jovens rurais em empreendedorismo e inclusão digital. Então, esses jovens são feitos cursos em todos os centros de treinamento da EPAGRE, nos 12 centros que a EPAGRE tem, e são treinados em torno de 30 jovens por ano em cada um desses centros. Então, no ano passado foi em torno de 300, esse ano mais 300, e assim, a meta do programa são 1.500. E realmente, ele consegue convencer o pai? Em alguns casos há uma resistência ainda, né? Mas eles vão, e juntamente com a assistência que tem de técnicos da EPAGRE, SIDASC, enfim, do governo, eles conseguem quebrar essa resistência. Até porque o jovem vem com outras ideias e os momentos hoje, eles são diferentes, né? Hoje quem não está seguindo o que está sendo recomendado, que é preconizado, provavelmente ele encerra as atividades e vai fazer outra coisa, né? Então, nessa capacitação de jovens, eles recebem uma carga na área de empreendedorismo, na área de inclusão digital e também da área de agricultura. Eles elaboram dentro desse curso um projeto a ser aplicado na propriedade. Se ele entender que é viável esse projeto, juntamente com os técnicos, o programa pode subsidiá-lo em até R$10.000 para ele implantar esse projeto individualmente. Se ele tiver em grupo, esse valor sobe para R$45.000. Então, nós temos aí um grupo já que foi
desses egressos desse curso é aqui no município de São Martinho, que a gente esteve visitando eles lá, e a conversa com do filho a com velha o pai. guarda, com a jovem guarda, né? A gente vendo que no momento tinha uma resistência. Onde é que se viu adubar a pastagem? Não, a pastagem precisa ser adubada, é uma planta, né? E quebrando essas resistências e mostrando na prática, isso está sendo superado. Né? E aí o pai compreendeu, meu filho tinha razão. Tinha razão, com certeza. Tá. Me diga uma coisa, eu sou do tempo da Acaresc ainda. Em 1980, eu uma vez fiquei em Joaçaba e tinha lá um técnico da Acaresc que conviveu uma semana na casa do agricultor. Ele passou a fazer parte da família na orientação e tudo. Isso a EPAGRE faz isso? Eu creio que ainda está fazendo a EPAGRE, agora com os novos contratados, que a EPAGRE fez um concurso, esse ano está contratando, está repondo, porque Exato. tem o efetivo estava fraco, isso, né? E está fazendo um plano de demissão voluntária, né, incentivada, e está repondo. Então faz parte da capacitação desses novos técnicos essa vivência de campo. Então creio que eles devam ficar de 1 a 2 semanas num convívio com uma família para ver os problemas na prática. Vamos supor que sobrasse dinheiro aí para a SC Rural. O que você acha que tem que ser feito imediatamente em nosso estado? Bom, nós temos dentro do... Ontem já. Ontem. Dentro do programa SC Rural são várias frentes que ele trabalha, né? Então são projetos estruturantes que nós trabalhamos com grupos de agricultores, associações de agricultores, sejam elas cooperativas, condomínios, grupos informais, tá? Jovens rurais, trabalha também a questão ambiental, a área de estradas rurais, tá? Os jovens que a gente já comentou. Enfim, são várias as áreas que se atua. O que a gente precisa fazer é que essa política, que hoje é um programa, ela se torne uma política permanente. Que quando a organização sinta a necessidade de recursos ou que ela precise aquele empurrãozinho, tem onde buscar. Então, eu creio que essa é uma das metas também do programa, nós tornarmos esse programa numa política permanente. Não há necessidade de muitos recursos, né? Mas, assim, tem a organização, o que precisa? Dentro dessa organização, o problema é melhorar a industrialização, é o acesso ao mercado, é o transporte, logística, enfim. Nós ajustarmos esse elo da cadeia para que esse grupo se torne sustentável e independente financeiramente. Então, eu acredito que nós não vamos sobrar recursos. Então, tem várias áreas a serem atendidas, né? Então, tem que aplicar bem, né? Não, então, esses projetos, eles são muito analisados. Eles são analisados quando eles vêm lá da região, nós temos 10 regiões, dividido o estado em 10 regiões, lá na região ele já passa por uma análise. Depois de aprovado, ele vem para a Secretaria Executiva Estadual. Aí é feita uma nova análise. Na dúvida, nós vamos, in loco, verificar esse projeto. Primeiramente, ele tem que ser viável economicamente, porque o programa SC Rural, ele é uma terceira da política. Uma começou lá nos anos 80 com o Microbacias 1, na questão ambiental. Nos anos 90, 2000, na área social, e agora é a formação de renda. Então, o projeto tem que ser viável, primeiramente, na área econômica, e depois na área fiscal, na área ambiental, na área sanitária. Mas a primeira e primordial seria a questão econômica. Porque nós acreditamos que as pessoas não vão viver lá no meio rural sem renda. Né? Sem condições, sabendo que a cidade tem. Perfeito. Eli Moacir, nós vamos ao intervalo agora, mas eu quero já deixar uma pergunta para você responder logo no comecinho do programa. O agricultor catarinense, ele já está mais preocupado com o meio ambiente ou ainda não? Mas isso você responde depois. Vamos ao intervalo no nosso Espaço Cidadão e voltamos em seguida. Estamos voltando pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso entrevistado de hoje é o Eli Moacir Rebelato, ele é da SC Rural. Eu formulei uma pergunta no primeiro bloco. Perfeito. O agricultor nosso está preocupado de fato mesmo
com o meio ambiente ou ainda não? Ou sempre esteve? Ele, ao seu modo, ele sempre esteve preocupado, né? E muitas vezes a questão ambiental, ela é jogada toda em cima do agricultor. E não é só ele que é o responsável pelo problema, vamos dizer assim, ambiental que nós temos. Quem mais hoje. polui são as indústrias, né? Nós temos indústria, nós temos automóveis, enfim, tudo polui, né? Tudo polui. E o agricultor, ele é pechado de ser o maior vilão da história. E não é bem assim. Só olha-se lá, não olha o que ele produz. Exatamente. Então, ele, por exemplo, se ele vai produzir um alimento, em alguns casos ele tem que lançar mão de algum defensivo, algum agroquímico. E isso tem seu potencial de poluidor. Sem isso, não temos alimento. Então fica... Como é que fica? Eu não produzo alimentos ou produzo alimentos? Se eu preciso fazer tudo orgânico, será que nós vamos ter, no momento, condições de suficiente para a demanda? Então, é uma questão bastante complexa. Dentro do programa, aproveitando a questão ambiental, nós temos um componente que é chamado de corredores ecológicos, que é no rio Chapecó e no rio Timbó. Então, estão sendo feitos ali investidas junto aos agricultores, aos proprietários, para que façam uma produção mesclada com a questão ambiental, com menos agressão ao ambiente. E até incentivando esses agricultores financeiramente para que eles adotem práticas diferentes. E o que se pretende aqui é ter nesse corredor do Timbó e do Chapecó, que é uma área em torno de 10% do estado de Santa Catarina, no final do ano 2016 nós temos já uma outra realidade. Outra realidade em algumas áreas, pelo menos, né, do sistema de produção. E que isso sirva de exemplo para as demais. Perfeito. O objetivo é esse, é que nós termos ali um referencial para depois levar às demais regiões do estado. Bom, nós vamos voltar a um trabalho da Emily, ainda em Alfredo Wagner, mas agora cebola. Nós já fomos o maior produtor de cebola do país. Acho que nós não ocupamos mais essa posição. E a discussão que eu sempre faço é essa. Por que cebola da Argentina? Por que cebola da China? Se nós temos uma cebola de altíssima qualidade. Emily, é com você. Alfredo Wagner também encontramos seu Irmo e Dona Elita, que há 34 anos trabalham com a plantação de cebola. As tarefas não são nada fáceis. Na última safra, foram colhidas 140 toneladas do vegetal. Bastante cebola e bastante trabalho, mas é bom, né? Quanto mais cebola, mais trabalho, mais dinheiro. Essa é a fonte de renda da família por mais de 3 décadas. E Dona Elita garante que o resultado, tanto do plantio quanto da colheita, vem de muito amor. Amamos o que fazemos, de coração. Porque a gente tem que amar o que faz, né? Para produzir, tem que ter tudo, tem que ter amor, né? Para se realizar, para dar frutos bons, né? Plantas boas, né? Tem que fazer tudo com amor. A terra ainda está sendo preparada para o semeio. A plantação acontece entre os meses de junho e julho e a colheita é feita em apenas um mês. Em dezembro, não existe folga e nem muito descanso para a família. Não tem folga. É pegar para acabar, para guardar a cebola no galpão, né? Quanto antes guardar ela, melhor. Enquanto tiver cebola na lavoura, já não para. Alfredo Wagner divide com Ituporanga o título de maior produtor de cebola de Santa Catarina. Seu Irmo e Dona Elita se orgulham por fazerem parte da história do município. Se orgulhamos, sim. Fizemos porque gostamos e se orgulhamos. Vamos da história do município, temos que tocar para frente e não parar. O que a agricultura familiar produz é o que chega até as nossas mesas. Trabalho que deve ser reconhecido por sua extrema importância e pelo seu valor. A gente poderia dizer que, graças à agricultura familiar, Santa Catarina ocupa essa posição de destaque em nível nacional?
preocupa, graças à agricultura familiar, a produção que nós temos hoje, principalmente no leite, né? Nem vamos comentar a questão da produção de carnes, né? Que é... Claro, avicultura, suinicultura. Né? Mas o que está na agricultura familiar, sendo gerenciado pela agricultura familiar, sendo produzido na agricultura familiar, é o leite, né? Então, esse é o que está mantendo... Seria o carro-chefe, então? É o carro-chefe, a gente acredita que é o carro-chefe hoje em nível de Estado, né? Tanto é que os nossos empreendimentos que nós estamos apoiando, os projetos estruturantes apoiados pelo programa, em sua maioria, os maiores, estão na área do leite, né? Ligados a cooperativas? Ligados a pequenas cooperativas. É um sistema de cooperativa diferente que são chamadas cooperativas descentralizadas. São cooperativas que elas... onde o sistema de produção continua na propriedade, né? E eles não têm grandes estruturas físicas, não têm diretorias remuneradas, então são organizações... Repete. Não tem diretorias remuneradas. Falou tudo, né? Então, assim, são organizações que estão surgindo, são formas assim que estão enraizando no estado de Santa Catarina. E elas estão mais focadas na produção de leite. Elas têm outros negócios, mas o forte é a produção de leite. Então nós temos cooperativa, exemplificando, Jaborá. Elas têm em torno de 40 sócios. Oeste do estado. Oeste do estado. São 17 negócios diferentes. O que eu entendo por 17 negócios diferentes? 40 sócios com 17 negócios diferentes. Então lá tem produção de mel, tem produção de sucos de uva, tem panificados, tem embutidos, tem doces, geleias, o moinho, daqueles antigos com pedra ainda, que faz o fubá. Enfim, são 17 negócios diferentes. Né? Tudo rendendo, né? Todos eles rendendo, porque nós só subsidiamos se tivermos a comprovação que tem um retorno econômico, né? Inclusive, no ano passado, final do ano passado, um economista do Banco Mundial, que também financia o programa SC Rural, num estudo que ele fez aqui aleatoriamente em projetos que foram subsidiados pelo programa, um incremento na renda de 34%. Né? Esse incremento, então ele está mostrando que há viabilidade dentro desses projetos, né? E nós pretendemos até 2016 chegarmos a 500 projetos, hoje são 70. O nosso agricultor, de uma maneira geral, ele se preocupa em agregar valor ao produto original? Ele já está conscientizado para isso? Sim, sim. Várias organizações, elas estão produzindo, industrializando e comercializando. Opa! Então, essas organizações estão se adonando de mais anéis, mais elos da cadeia. Evita o intermediário. Estão evitando o intermediário, perfeito. Evitando essa intermediação, cada associado da cooperativa é um vendedor. Então, ele produz, ele industrializa e ele comercializa. O que ele faz? Ele gerencia o próprio empreendimento dele e a cooperativa dá a situação legal para ele comercializar, a questão fiscal legal para ele comercializar. Porque sozinho é um pouquinho, a legislação que nós estamos aqui, a brasileira como um todo, ela dificulta um pouquinho... Se o governo não entrasse, já estava bom, né? Ele está apoiando, o governo do Estado está apoiando. Federal. Né? Ele está apoiando, né? Então sempre há uma agregação de valores. Uma própria agregação de valor, mesmo vendendo o produto in natura, é na questão do leite, se preocupando com a qualidade do leite. Então, nós temos aí no Oeste Catarinense uma cooperativa lá em que nós subsidiamos, em São João do Oeste, é um município novo, onde a cooperativa começou em 2007, com em torno de 22 associados, hoje está com mais de 200, e é a segunda... 7 anos apenas? 7 anos. Ela cresceu 10 vezes? 10 vezes. Ela passou de 70 mil para 8 milhões de negócios por ano. Ela é a segunda no movimento econômico do município das empresas que tem sede em São João do Oeste. Então, há uma preocupação muito grande dessa organização, que ela é gerida pelos condôminos, não existem profissionais lá dentro. Os próprios cooperados que gerem o negócio, né? A preocupação é a qualidade do leite. Por quê? Porque eles vão negociar onde eles estão vendendo leite baseado no Sindileite top, o que é o maior preço do leite, e a partir daí, qual é o acréscimo pela qualidade nossa, pela quantidade nossa. Então, há uma agregação de valores, mesmo não industrializando. E no momento, até nós estivemos visitando esse empreendimento no final do ano passado, eles não têm ideia, assim, em industrializar o leite.
Eles querem agregar valores em cima da qualidade e da quantidade e da frequência de oferta. Hoje, a realidade aqui no nosso... Eu vibro muito, eu sou muito bairrista pela minha cidade, pelo meu estado. Qual é a melhor situação de agricultura familiar nas diversas regiões do nosso estado? Bom, hoje... Ou cada uma tem a sua peculiaridade? Cada um tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. Se nós vamos para a região sul do estado, nós estamos subsidiando hoje ali turismo rural, que eu tinha esquecido que o programa também entra na área de turismo rural. Começou em Lages, se eu não me engano, na Fazenda Boqueirão. Na Serra, isso. Então nós temos no sul do estado, Santa Rosa de Lima, um projeto subsidiado, tem um outro agora em Urubici, também está sendo subsidiado, né? Se nós vamos para o oeste catarinense, hoje é o leite, né? Fora a integração com o sistema de carnes, é a produção de leite. E essa produção de leite, ela tem que ter a qualidade, né? E tem que ter essa organização por trás disso para que as pessoas consigam sobreviver. Porque, como é que eu vou dizer, um produtor isoladamente, hoje, ele é excluído e é auto-excluído, né? Então, tem uma força, 2 já tem mais força, perfeito. 3... Nós temos um mínimo de 10. Então. Dentro do nosso subsídio são no mínimo 10, né? Então, já começa com certa força. Começa com força. E outra, a gente está buscando, primeiramente, apoiar essas organizações que já estavam em andamento, mas que têm um problema dentro do sistema, da cadeia produtiva deles. Então nós vamos achar a solução para resolver isso. Para esse problema, um ou mais problemas que tem dentro da cadeia produtiva. Nós temos 1 minuto e meio ainda. SC Rural, como é que ela encara o cooperativismo em Santa Catarina? É outra coisa que eu sou fã. Bom, o programa SC Rural, ele visa aumentar a competitividade das organizações dos produtores rurais, dos agricultores familiares de Santa Catarina. Sejam eles numa forma organizativa, seja ela uma associação, um condomínio ou uma cooperativa. Então, como falei anteriormente, é um sistema cooperativo que ele não vai concorrer com o sistema cooperativo que está instalado aí, as grandes cooperativas. São organizações que estão buscando o seu nicho de mercado, estão formando o seu nicho de mercado, fazendo a sua própria organização. E eles não vão competir com o grande sistema. Então, eles estão produzindo. Essas organizações que industrializam, elas vão fazer um produto diferenciado. Não é um produto industrial, é um produto diferenciado, com aquele sabor. Que talvez consiga até vender mais facilmente. Perfeito, do que aquele outro. É aquela receita de família dentro de um sistema higiênico, sanitário, preconizado pela lei. Com segurança. Eli Moacir, muito obrigado pela aula que você nos deu sobre agricultura. E tenha certeza de que nós adoramos a agricultura do nosso estado. Muito obrigado. Eu entrevistei no programa de hoje, falando sobre agricultura familiar, Eli Moacir Rebelato. Ele é da SC Rural. Nós temos 295 municípios no nosso estado e temos um orgulho de ser o 6º maior produtor de alimentos do país, mesmo com apenas 1,3 da nossa geografia. O Espaço Cidadão volta na próxima semana. E eu gosto sempre de lembrar, hein? Este programa só tem na TVAL. Até lá.